de Deus! Estamos aqui hoje para realizar a aula número 2. E aí, vocês estão gostando? Gostaram da aula número 1? O que você está achando do curso? Não esqueça de deixar os comentários aqui no vídeo para a gente saber. Não esquece de deixar um gostei para a gente saber que vocês estão gostando do nosso vídeo, das nossas aulas. Não deixa de assistir o vídeo com relação ao sorteio, que a gente está sorteando aqui um material muito bom para vocês que são professores, que gostam de fazer artes com EVA, com papel criativo. Então vocês, olha aqui no cartãozinho e também na caixa de descrição desse vídeo vai ter para vocês irem lá participar do sorteio, ok? Como você fazer para participar do sorteio. E hoje nós vamos começar a nossa aula número 2 do culto infantil, certo? Então, aula número 2, a gente vai falar a respeito do culto paralelo ao culto no templo. Então, é o culto infantil que acontece ao mesmo tempo, enquanto os adultos estão cultuando a Deus no templo, as crianças vão cultuar a Deus na sala, no departamento infantil, eles vão cultuar o Senhor, certo? Então, primeiro eu quero começar essa aula deixando bem claro que existe uma diferença muito grande entre culto infantil e escola dominical. O que eu pude observar nesses anos que a gente trabalhou no departamento infantil é que existe, as professoras da escola dominical, elas já estão bem habituadas à escola dominical, a chegar na sala e começar a ministrar aula, e seguindo a revista, tem aquele currículo que a Assembleia de Deus segue o currículo da CPAD, então a gente tem um currículo pronto para ministrar a escola dominical. Então o que acontece é que as professoras, elas estão bem habituadas à aula, porque a escola dominical, ela é uma aula em que a gente ensina a palavra de Deus e as crianças aprendem a palavra de Deus. Já o culto infantil, ele não é uma aula, não é um lugar para a professora ficar falando e as crianças aprendendo. Não. Culto é culto. O nome já fala, né, meu povo, minha pova? Culto é o lugar onde a criança vai louvar a Deus, vai adorar a Deus, vai glorificar, vai orar. É lá que a criança vai cultuar a Deus. Então, essa é a diferença. Na escola dominical, o professor vai ensinar e vai usar o recurso para ensinar a palavra de Deus, vai trabalhar de uma forma em formato de aula, enquanto que no culto você vai usar o formato do culto da sua igreja. Por exemplo, na Igreja Assembleia de Deus daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, que é a igreja que eu conheço, que eu vou, a gente tem uma liturgia. O culto começa com os louvores, depois vem os conjuntos que vão louvar ao Senhor, depois vem a leitura da palavra, vem o recolhimento das ofertas e dízimos, depois vem mais algum louvor, alguma saudação, testemunho, alguma coisa. Em seguida vem a ministração da palavra do Senhor, depois vem o término do culto. Então, normalmente se segue essa liturgia. Mas aí você vai ver na sua igreja como é. Como é que os adultos costumam cultuar a Deus? Como é o culto no templo dos adultos? Então, lá na salinha você vai seguir a mesma liturgia, porque as crianças vão aprender a ordem das coisas, como acontece, a ordem do culto, o clima do culto, como é que acontece. Então, na escola dominical, você pode começar com atividade, depende do seu objetivo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Então, você vai montar a sua aula de acordo com o seu objetivo de ensino-aprendizagem. No culto infantil, por mais que você possa ter currículo, você possa ter um tema, você possa ter um objetivo que você quer que a criança aprenda naquele culto, mas não é para a criança aprender aquilo por meio de uma aula, não, ela vai aprender aquilo por meio do culto.
da ministração da palavra, do louvor, da oração, tudo isso. Então, o culto ele deve ser organizado de acordo com a liturgia que acontece no templo da sua igreja, conforme acontece na sua igreja. Então, para que você possa organizar o culto, é imprescindível que você conheça a realidade da sua igreja. Então, hoje a gente vai falar, nessa aula a gente vai falar bastante a respeito disso, da realidade da sua igreja. A sua igreja, ela tem quando as crianças vão para o departamento infantil, existe um espaço bom, um espaço dos sonhos, como eu trabalhei lá na igreja de Tangi, que tem o berçário para os bebezinhos, tem a sala do maternal, tem a sala das crianças de jardim, tem a sala das crianças de primários, aí tem a sala das crianças de juniores, e cada faixa etária fica divididinha na sua sala e tem um espaço para você fazer tudo isso, e tem professores, e tem professoras, e tem auxiliares, e tem muitas pessoas para ficar em cada sala e ministrar um culto a Deus, cada uma na linguagem mais específica ainda da faixa etária da criança. Ou na sua igreja não tem, é somente um espaço onde ficam todas as idades, todas as crianças juntas. Tem criança de 2 anos, tem crianças de 12 anos, todas no mesmo espaço. Como é a realidade da sua igreja? Então, a primeira coisa que você vai fazer na aula de hoje é: qual a sua realidade? Você vai escrever aí, na atividade número 2, tem um espacinho para você colocar essa questão. Você vai colocar lá: a minha igreja é assim. Então você vai organizar o culto de acordo com a realidade da sua igreja. Se você vai trabalhar com faixas etárias separados, então você vai ter que ter pessoas, recursos humanos suficientes, né? Você vai ter que ver isso. Então, esse é o espaço que eu tenho. E como está esse espaço? Esse espaço está limpo? Esse espaço é ventilado? Esse espaço, como é que ele está organizado? Então você tem que ver essas questões. Não é somente ter um espaço que você vai lá, bota todas as crianças lá dentro e acabou-se. Não é assim. Você tem que preparar um ambiente para receber essas crianças. Porque criança é criança. Criança mexe em tudo. Criança é curiosa. Então você não pode ir para uma sala que não está limpa, ela é cheia de coisa, aí é menino para um lado, menino para o outro. Você vai lá, leva o menino mexe curioso. Já aconteceu uma situação comigo de eu ir para uma sala e tem aqueles caninhos que cobrem fio, que às vezes não tem tomada na sala, faz a gambiarra, bota um fio por fora e tem aquele caneletazinha que cobre. Pois bem, o homenzinho lá fez o serviço, botou a canaletazinha, tudo ok, bonitinho, organizado, não tem problema, mas deixou um pedaço de canaleta daqueles fios no chão da sala. Aí o que acontece? Uma criança pegou e ficou lá, pá, bateu no olho do coleguinha. Graças a Deus que não aconteceu nada com ele, mas já pensou se acontece de um acidente mais grave? E essa criança, ou que Deus me livre, perdesse a visão? Já imaginou uma situação assim? Então a gente não pode somente, tem esse espaço aqui, vamos fazer o culto infantil, colocar as crianças aqui. Não, você tem que pensar o lugar. Se você ainda não tem, vai começar, ótimo, porque você vai já começar direitinho. Se você já começou, pensa aí como é que tá a sua sala. Tem um fogão, como eu já vi já em algum lugar, tem um fogão e as crianças vizinhas ao fogão. Tem uma geladeira, a criança vizinha à geladeira. E se a criança vai mexer em alguma coisa e toma um choque, ou então vai ligar o fogão, leva uma queimadura, se sofre uma queimadura, alguma coisa. Então a gente tem que pensar em tudo, porque criança mexe mesmo. Ela aprende com essas experiências do mexer, do brincar, do fazer. Então a gente tem que pensar em tudo. Então, como é que tá? Tem coisas jogadas, tem coisas velhas. Como é que estão as cadeiras, como são os móveis. Então vamos limpar a sala. Não tem janela, é uma sala toda fechada. Tem ventilação, tem ventilador, tem um ar-condicionado, como é que tá? Então você tem que primeiro você ver onde você vai colocar essas crianças.
né? E preparar o ambiente para que seja um ambiente acolhedor, seguro, confortável para as crianças. Então, eu tenho umas cadeiras bem grandes, as crianças sentam e ficam as perninhas balançando, a coisa mais fofa do mundo, muito lindo. Porém, não é adequado. Então, conforme você for melhorando, você vai providenciar um mobiliário adequado para o tamanho da criança, confortável para a criança, não é isso? Os recursos que você tem para trabalhar com a criança no culto infantil. Quais os recursos que você tem? Então você vai ver, a gente tem uma TV, a gente tem um som, a gente tem data show, a gente tem quadro de pregas, a gente tem flanelógrafo, a gente tem papel, a gente tem um armário onde a gente guarda os materiais de papelaria para trabalhar com as crianças, coleção, lápis. Ótimo, maravilhoso. Eu não tenho nada disso. Então agora você vai pensar, vamos preparar um ambiente adequado para a gente receber as crianças. Então você já tem que pensar nisso. Reunir sua equipe, anotar tudo isso que você anotou aí na atividade número 2, que tem o que tem na minha sala, o que vai anotando os detalhes do que, porque aí tem assim uma coluna com as perguntas, tem uma coluna de como está o seu departamento infantil, o espaço para fazer o culto infantil, e no outro tem objetivos, e lá você vai colocar os seus objetivos. E a sala tá mal pintada, tá com furinhos, tá com infiltração. Objetivo: limpar, organizar, pintar. E a sala tá suja, limpar. Montar uma escala da equipe do departamento de tanto em tanto tempo para fazer a limpeza da sala, a limpeza das cadeiras. Eu uso cadeiras plásticas para lavar as cadeiras de tempos em tempos. Então você vai pensar nisso, colocar as coisas em ordem, os recursos físicos, o espaço para você receber essas crianças com segurança, sem perigo. Irmã, mas aqui não tem outro espaço. O espaço é esse que é perto do fogão e a gente vai fazer o culto aqui perto do fogão. Sim, mas aí fale com o seu pastor, veja se tem como colocar uma divisão, uma divisória, ou se tem como fazer uma caixa de madeira para você colocar em cima do fogão durante a noite, que essa criança não tenha como ir mexer nos botões e nem ligar esse fogão. Veja se tem uma forma de você adaptar melhor para a melhor segurança das crianças e para melhor desenvolvimento da obra do Senhor, certo? Então, hoje... Nesse culto, estou em clima de culto, vamos louvar a Deus. Não. Nesta aula número 2, a gente falou sobre isso, preparar um ambiente adequado para o culto infantil. Então, hoje você vai refletir sobre o espaço que você tem, como ele está, o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer para tornar esse espaço um espaço seguro e um espaço ventilado, um espaço de qualidade para você trabalhar com as crianças. Você também vai fazer um levantamento dos recursos que você tem, de TV, som, data show, se você tem instrumentos musicais que você possa usar no momento do louvor, se você já tem, como eles estão. Se você não tem nada, você vai precisar fazer a lista de objetivos, comprar instrumentos musicais para usar no momento do louvor com as crianças. Então você vai colocar materiais, recursos. Eu tenho flanelógrafo, eu tenho quadro de pregas, eu tenho álbum sanfonado, eu tenho aventais de história. Então eu só vou organizar. Não, eu não tenho nada disso. Então eu vou precisar me organizar. Como eu vou me organizar para adquirir esses materiais, para trabalhar melhor e para oferecer um culto da razão ao Senhor da melhor forma possível. Então, eu não tenho nenhum desses recursos, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e você vai se reunir com a igreja, se reunir com o pastor, se reunir com sua equipe para traçar estratégias de conseguir isso. Não, se você não tem como sair do espaço que você tem para ir para um espaço melhor, você vai adequar o espaço que você tem, a sua realidade, para fazer um culto bom, um culto
maravilhoso, um culto onde você venha sentir a presença de Deus, onde as crianças venham sentir a presença de Deus, onde milagres venham acontecer, onde Deus venha derramar a sua presença e onde a gente vá sentir a presença do Espírito Santo. Então, gente, então essa aula é sobre isso. Se vocês quiserem algumas sugestões, algumas perguntas, acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários. Se você responde às atividades, manda para o e-mail para a gente ver como é que tá, alguma dúvida, alguma coisa. Na próxima aula número 3, nós vamos estar falando a respeito de currículo para culto infantil paralelo, que é o culto infantil que acontece no mesmo horário que o culto dos adultos na igreja, no templo. Então a gente vai estar falando a respeito de currículo, porque muitas vezes as professoras não sabem, hoje a gente vai fazer o quê? E ficam um pouco perdidas sem saber o que vai fazer, o que não vai fazer. Então a gente vai falar a respeito disso, como organizar os cultos infantis, como você escolher um bom currículo, o que ensinar para as crianças e tudo mais, certo? Então a gente vai falar a respeito disso na aula número 3. Não deixe de se inscrever no canal, clique em gostei pra gente. Ainda dá tempo de participar do curso, manda um e-mail pra gente, anamichele@gmail.com. E um beijo pra vocês e até a próxima aula.